Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? E Jesus abençoe a todos, possa todos envolver muita paz, muita luz. Espero que tenham tido um excelente final de semana, né? E teremos uma semana maravilhosa pela frente, né? Se Deus quiser. Bom, 20 horas, né? Vamos começar então. Vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, tranquilizando o nosso íntimo, acerenando o nosso interior, para que a luz maior possa brilhar de dentro para fora, a presença divina possa se expandir e que nós possamos sentir essas ondas de bem-estar percorrendo o nosso corpo, envolvendo todo o nosso ser, e que essas vibrações que vêm do plano maior possam também recair sobre todos nós, sob o influxo das mãos amigas, dos espíritos que aqui estão nos envolvendo, nos protegendo e nos dirigindo. Senhor Jesus, que todos os nossos irmãos que estão em sofrimento possam receber neste momento a radiância da tua luz, que as dificuldades orgânicas que sejam possíveis de serem aliviadas, de serem atenuadas ou até curadas, possam ser, Senhor, sob o suave toque das tuas mãos, as tuas mãos de caridade, tua força curativa, a força curativa dos espíritos amigos que em teu nome, em nome de Deus, agem em toda parte no nosso planeta Terra. Que todos os males, também da emoção, do pensamento, os males morais, espirituais, possam ser também atenuados, apaziguados, harmonizados, dissolvidos, sob a luz maior, sob os fluidos benéficos que dissolvem toda a escuridão e sob os estímulos superiores que nos fazem despertar para a necessidade do amor, para a necessidade do perdão, para a necessidade da compreensão, para a necessidade da caridade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos lares, abençoando todos que necessitam, principalmente os que têm maior dificuldade. Abençoa a casa espírita, abençoa os trabalhos que se realizam dentro do ambiente espiritual em que nos reunimos semanalmente. Que a tua luz possa abençoar todos os trabalhadores que estão ligados a nós neste momento, todos os grupos de estudo, todos os companheiros que participam desse estudo diário. E que o teu amor, Senhor, nos envolva os corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. São todos bem-vindos ao nosso estudo diário, né? De segunda, terça, quinta e sexta. Nós estamos aqui sempre às 20 horas, tá? E você é bem-vindo, né? Você está conhecendo o nosso trabalho hoje. E quem tem estado sempre com a gente, né? Novamente é muito bom estarmos juntos. Todas as segundas a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, né? De Allan Kardec, obra básica da doutrina espírita, perguntas e respostas que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, né? Com a sabedoria peculiar, né? Aos espíritos amigos. E nós estamos falando da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico que a gente está analisando são os possessos, né? É o item que a gente está analisando aqui. Pergunta 476. Lembrando, pessoal, que possessos aqui, né, pode dar margem às pessoas entenderem que nós estamos falando da possessão demoníaca, né? O que dentro do espiritismo nós não acreditamos, tá? Nós não acreditamos que haja possessão demoníaca porque nós não acreditamos que há demônios.
Demônios enquanto seres criados para o mal, né? O que nós acreditamos é que há espíritos que se mostram, por vezes, numa condição bem inferior, mas que também vão evoluir, né? Não foram criados para o mal, eles foram criados para o bem, mas ainda não descobriram a importância de seguir o bem, né? De praticar o amor. Tal. Então, nesse caso, o que nós chamamos de possessão aqui, o que se chama de possessão, é a subjugação de espíritos que estão obsediando, que estão assumindo um controle sobre o encarnado, porque o encarnado foi cedendo, seja através da culpa, seja através dos vícios, através dos pensamentos baixos, né? De baixa sintonia, né? Os problemas morais que a gente pode trazer, que fazem sintonia com espíritos que se aproveitam dos nossos defeitos. E esse envolvimento que é permitido por nós, ele pode ir se agravando, se agravando, se agravando, e o espírito vai assumindo um controle sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa vontade, né? É o que a gente tem estudado, né, nas perguntas anteriores, tal, não é? Porque eu fui cedendo, fui permitindo que meu sistema nervoso fosse dominado, que meu pensamento fosse dominado, que a minha vontade fosse dominada, tá? Só que o espírito não vai pegar o meu corpo para ele. Ele pode usar da minha vontade, agir através do meu corpo, me levar a fazer muito mal, cometer muitos erros, inclusive, né? Mas não que eu vou ser expulso do meu corpo e ele é que vai ser dono do meu corpo. Não, né? O nosso corpo é feito para nós. O máximo que ele pode fazer é dominar a nossa mente, a nossa vontade e assim agir, meio que coabitar conosco, né? No nosso corpo, né? De tal modo que às vezes vários espíritos podem influenciar o encarnado, né? Tem até o livro lá do Hermínio Miranda, Condomínio Espiritual, né? Que a nossa mente acaba virando um condomínio de outras mentes, né? Agora você imagina, só para a gente fechar esse parágrafo, vocês imaginam uma pessoa que não se conhece, não conhece a própria mente dela, né? Sofrendo interferências de outras mentes na sua mente, você imagina a confusão que dá. Uma pessoa que não se conhece direito, porque não se observa, não se estuda, não se percebe, sofrendo interferências de outras mentes, vocês imaginam a confusão que dá. Imagina o transtorno, imagina o distúrbio que gera, né? No pensamento, na emoção, na identidade, quem sou eu? O que que eu gosto? O que que eu quero? Né? Então, vira uma confusão, tá, pessoal? Então vamos lá, pergunta 476, né? Feito esse preâmbulo aí, né? Pergunta 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Né? É uma pergunta, só essa pergunta aqui já daria para fazer o estudo inteiro de hoje aqui. Só se fizesse essa pergunta que já seria o suficiente. Tá? Então vamos por partes aqui, né? Ó. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Pode acontecer que a pessoa esteja sendo envolvida, fascinada, que seria o segundo estágio da obsessão, né? Tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Então, a pessoa está fascinada, ela está já sendo dominada porque o espírito já está agindo nos pensamentos dela, dominando já, ela já está com alguns conceitos meio diferentes na cabeça, já está invertendo o que é bom, ela acha que é ruim, o que é ruim ela já está achando que é bom,
Já está havendo uma inversão já, né? Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. E isso é normal, principalmente no caso da fascinação, né? Quando o espírito já está dominando, está avançando nesse domínio, a pessoa ela vai gostando de certas ideias, de certos hábitos, ela vai se envolvendo, né? E ela começa, inclusive, a ficar brava com quem fala o contrário do que ela está pensando. Ela fica chateada se você vai falar, ó, mas toma cuidado, talvez a coisa não seja bem por aí, talvez não seja assim, tá? A pessoa já fica brava, né? Porque ela começa a afastar das pessoas que pudessem ajudá-la, tirando-a desse modo de pensar, tá? Geralmente é assim, a pessoa não percebe, né? Então ele vai dominando, né? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra, né? Então, uma terceira pessoa que quer ajudar, porque tem o obsessor, tem o obsediado, uma terceira pessoa, pode ser que ela consiga fazer cessar a sujeição da que está sendo obsediada, né? Ela pode ajudar para que isso aconteça, né? E aí a terceira pergunta aqui, né, que faz parte dessa pergunta. E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? O que ela deve ter? Como é que ela deve ser? O que ela deve apresentar de condições para poder ajudar, né? Então vamos lá, vamos ver, né? Que essa pergunta é complexa, né? A resposta. Sendo ela um homem de bem, essa pessoa, essa terceira pessoa, né? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então vamos lá, vamos analisar, né? Essa questão muito importante, extremamente importante, pessoal. Diria fundamental, tá? Então, primeira coisa, a pessoa tem que ser uma pessoa de bem. Ela tem que estar melhor do que o outro lá que está obsediado, né? E melhor do que o espírito que está obsediando. Para ela poder ajudar, ela tem que estar melhor, né? É como você chegar no médico e o médico está pior que você. Como é que o médico vai te ajudar, né? Aqui no caso é mais complicado ainda. No campo espiritual, mais complicado. Para você poder ajudar, você realmente tem que estar bem, né? Energeticamente, moralmente, estar equilibrado, bem assistido. Então você precisa ser uma pessoa de bem, né? Bons hábitos, uma conduta moral boa, para que a sua vontade nesse caso poderá ter eficácia. A sua vontade poderá ter eficácia, poderá não ter, tá? Porque vai depender também do encarnado, do obsediado, vai depender também do obsessor. Não é só a gente querer e a gente já vai chegar lá e vai resolver tudo porque a gente está querendo, porque eu estou aqui para ajudar e aqui eu vou resolver tudo, não. Tá? E eu preciso apelar, eu preciso buscar o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, se eu estou querendo ajudar, quanto mais digno eu for, tanto maior poder terei sobre os espíritos imperfeitos, com a assistência dos bons espíritos, né? Para afastá-los, se for o caso, para doutriná-los, se for o caso. Aí depende de cada situação. Você pode ter um monte de situações diferentes, tá? Pode-se usar técnicas diferentes, né? Tá? Então, vai depender do encarnado se ajudar também. Vai depender do espírito obsessor estar também, de certo modo, preparado para ser ajudado, né? Porque nem sempre ele já está em condição de ser ajudado. Às vezes ele precisa ainda amadurecer
né, algum tempo ainda para que ele possa vir a ser ajudado. Então vai depender de várias coisas, né? Agora aumenta muito a chance de se conseguir ajudar o encarnado se a pessoa que vai ajudar tem uma boa condição moral, se ela chama pelo auxílio dos bons espíritos, né? E se o encarnado também que está obsediado, se ele demonstra alguma vontade de melhorar, de se libertar, né? Então nem sempre a gente conta com essa ajuda. Muitas vezes, afastando temporariamente certas entidades, ele pode ter momentos de uma lucidez maior. O encarnado pode ter momentos de uma certa lucidez, em que ele percebe onde ele estava entrando, ele percebe na cilada que ele estava caindo, né? Então, às vezes, os espíritos fazem isso, eles afastam certas entidades temporariamente para que o encarnado tenha momentos de lucidez e ele possa perceber a diferença de estar com aquela influência e estar sem aquela influência. Aí ele pode querer ajudar mais o processo. Ele pode se abrir mais ao processo de auxílio, entendeu? Pode ter momentos de maior clareza, e tal, né? Então vai depender do caso, tá, pessoal? Vai depender de vários fatores aí, né? Mas esses que a gente citou, eles são bem importantes, né? Que os espíritos citaram aqui. Logicamente que se você consegue que a pessoa vá no centro, que ela assista uma palestra, que ela tome o passe, mesmo que ela vá meio de má vontade. Às vezes a pessoa está indo porque o familiar chamou, não porque ela quer. Mas ela está indo porque a mãe está pedindo, meu filho, por favor, vamos lá. Você vai ver que vai melhorar, não sei o quê. Ou às vezes nem fala que vai melhorar. Fala, vamos lá conhecer o centro. Porque você fala, vamos lá que vai melhorar. Fala, melhorar do quê? Eu não estou ruim. O encarnado às vezes fala assim, mas eu não tô ruim. A senhora que está com problema aí, eu não estou com problema coisa nenhuma, né? Muitas vezes a pessoa está tão perturbada que ela nem percebe a perturbação que ela está vivendo, né? Então, às vezes você fala, não, vamos lá conhecer o pessoal do centro, vamos lá, é tão gostoso, né? Aí a pessoa vai, ó, tá bom, dessa vez eu vou, só conhecer, não sei o quê. E aí a pessoa vai conhecer, né? Quase que fazendo um favor pro outro, né? E aí chega lá, acaba recebendo ajuda, né? Tá ali assistindo palestra, de repente começa a gostar, começa a se identificar lá com o tema, de repente a pessoa percebe uma certa similitude entre os casos que são relatados na palestra e o que a pessoa está vivendo, né? Aí toma o passe também, né? E aí sente uma coisa meio diferente. Então, às vezes, a partir daí começa uma mudança, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas às vezes pode ser né? A gente vê quanto esforço, às vezes mães e pais, ou às vezes é o filho. Às vezes o filho querendo levar a mãe, o filho querendo levar o pai, né? Ou amigo. Quanto esforço às vezes é preciso para ajudar, né? A pessoa que às vezes nem percebe que está precisando de ajuda, né? Não aceita, né? Mas acaba ajudando, né? Muitas vezes, depois de um longo processo em que a pessoa ia, né? O familiar, né? Não o doente, né? Mas o familiar ia, colocava o nome lá no caderno de preces, pedia lá para o pessoal do centro para fazer prece. Às vezes, depois de tempos que vem fazendo isso, que vai preparando a situação para que ela consiga trazer a pessoa ali, né? Então, isso acontece, né? Ok, pessoal? Os espíritos amigos, eles têm um profundo conhecimento da desobsessão, eles produzem as situações, né? Se a gente tiver fé, orar, né? Com muita fé, pedir com humildade o auxílio, os espíritos
né? Ajudando de todos os modos possíveis, né? Para que a pessoa venha a melhorar, né? Aí continuando na resposta, né? Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso, né? Que é o que a gente estava falando, né? Que é uma parte importante, que é o encarnado, que é o obsediado, né? Quer dizer, se o subjugado não ajudar também, dificulta muito. Às vezes, como eu disse, às vezes ele precisa sentir um certo alívio daquela pressão que está sobre ele, até para que ele queira se ajudar. Então, muitas vezes os espíritos fazem isso, eles diminuem um pouco a pressão, afastam certos espíritos para que ele possa sentir melhor, aí ele começa a querer ajudar, ele começa a perceber que ele não estava bem, né? Certo? Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Como é que é isso, né? Que os espíritos estão dizendo aqui, né? Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Ou seja, muitas vezes a pessoa obsediada, a pessoa que está sendo vampirizada, a pessoa que está sendo dominada na sua vontade, nos seus gostos, ela gosta das mesmas coisas que o obsessor. A gente já falou sobre isso. Às vezes uma pessoa com uma certa índole violenta, que ela acaba atraindo ou tendo em torno de si espíritos violentos que lhe aumentam a força, o poder, né? E ela gosta de se sentir poderosa sob a assistência daqueles espíritos que a estão subjugando. Vocês entendem? Então isso aumenta a sensação de onipotência que ela tem. Assim, no campo sexual, a pessoa sente aquela sede sexual e aquela volúpia e ela gosta, porque ela tem uma capacidade muito maior de manter relações durante mais tempo, porque ela está junto com espíritos que lhe aumentam o desejo, lhe aumentam a capacidade de manter relações, né? Então, isso agrada a pessoa, né? Ela está sendo explorada e ele está tendo, entre aspas, um certo benefício ilusório, né? Ilusório, mas ela sente um certo benefício, né? Ou então ela gosta muito de beber e ela bebe muito e não fica bêbada. Mas por quê? Porque tem um monte de gente bebendo junto com ela, absorvendo os fluidos do álcool. Então ela se sente capaz, enquanto todo mundo está lá caindo pelas tabelas depois de alguns copos, ela está lá toda, né? Pedindo mais e querendo mais, porque não, ela adquire uma resistência, né? Adquire uma resistência à bebida, porque tem um monte de gente bebendo junto. Assim, espíritos, né? Através dela. Então, ela está alimentando a ela e a um monte de espíritos, né? Só que ela se sente uma pessoa poderosa, porque a bebida não a afeta, entre aspas, né? É assim, né? É assim, certo, pessoal? Do mesmo jeito, a sede pelo dinheiro. Então, acumula espíritos ali, espíritos usurários, né? Espíritos muito ambiciosos, e a pessoa ela fica sobreexcitada e até estimulada a vislumbrar sempre. Então, até o André Luiz fala sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, né? Que essa simbiose que ela se faz do obsessor e do obsediado, do que está subjugando, do subjugado, ela apresenta, por vezes, algumas vantagens para o subjugado, porque aumenta suas capacidades, às vezes cognitivas, de perceber modos de fazer as coisas, de enganar, né? As pessoas às vezes falam pra gente assim, falam, olha, Alexandre, parece que nessas horas me dá uma capacidade uma capacidade anormal de resolver, mas tudo coisa errada, né? Tudo coisa errada.
Me dá uma facilidade que eu vejo tudo como é que eu vou fazer e tal. As tramóias, as coisas, né? Por quê? Porque está mal assessorado, mas por inteligências brilhantes, às vezes, que ressaltam os defeitos do encarnado. Você junta a fome com a vontade de comer, né? Você junta a fome com a vontade de comer. Entendeu? Ok, pessoal. Tá? Então, isso dificulta, né? Porque isso aumenta, potencializa os desejos que a pessoa já tem, os defeitos que ela tem, e ela é explorada nesses defeitos e ela, de certo modo, ela explora os obsessores também. Ela ganha um potencial a mais nesses defeitos que ela tem, né? Nessas paixões que ela nutre, tá? Aí a obsessão ela vai correndo solta, né? Por isso que há uma retroalimentação aí, uma simbiose, né? Tá? Por isso que ó, há pessoas a quem agrada uma dependência, que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. A pessoa se sente lisonjeada, né? Ela se sente fortalecida nas coisas que ela está apaixonada, né? Certo? Ok? Aí, terminando a resposta, né, dessa pergunta ainda. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Porque se é uma pessoa que está tentando ajudar, então ele vai entrar nesse sistema aí do obsessor, do obsediado, né? Nesse sistema, ele vai entrar nesse sistema se ele tiver uma energia suficientemente equilibrada, forte, né? No sentido de uma pessoa que se cuida, né? Que tem entendimento e tem amor suficiente, a boa sintonia com os bons espíritos, ele é uma energia diferente que vai entrar nesse sistema aí, né? E pode alterar através do passe, através do toque, né? Através do passe, ele pode gerar uma descarga energética, por exemplo, né? O passe muitas vezes é isso, né? Você vai aplicar o passe, você entra naquela energia do paciente e muitas vezes você provoca o distanciamento temporário do obsessor. Você limpa aquelas formas, pensamento que estavam em torno do encarnado, que estavam sendo nutridas pelo encarnado e potencializadas pelo obsessor. Então você limpa aquelas formas, pensamento, limpa o campo vibratório. E aí a pessoa se sente bem mais clara, mais lúcida, né? Assim, com mais discernimento. Então ela pode avaliar melhor a sua conduta, o que ela ouviu na palestra, fez sentido, tá? Aí pode iniciar um processo de cura profunda, né? De melhora profunda, tá? Então, certo, pessoal? Então aí que a gente vê a importância, né? Da preparação, da constância na casa espírita. Por exemplo, os trabalhadores, né? Vamos só abrir um parênteses aqui, né? Os trabalhadores, é muito importante a constância dos trabalhadores, né? É muito importante que o trabalhador ele tem um amor constante ali, ele tem uma disciplina, uma responsabilidade, ele não seja fraco da vontade, porque a vontade tem que ser fortalecida, né? Então a disciplina, a determinação, a gente ter aquilo como nosso, como um trabalho, né? Que a gente não é qualquer coisa que tira a gente ali dos trabalhos, da assistência, porque todo dia que está aberto ali o centro tem gente necessitada chegando. Às vezes são os próprios trabalhadores que chegam necessitados. Às vezes são outras pessoas que vêm conhecer. E os trabalhadores, aqueles que assumem responsabilidade, precisam demonstrar constância, disciplina, determinação, né? Buscar o conhecimento, na reforma íntima, porque senão eles não estarão melhores do que as pessoas que chegarem e pouco poderão fazer para ajudar, né? Por exemplo, quem participa de reunião mediúnica não pode desconsiderar a reunião pública, porque a reunião pública
é onde a necessidade chega na casa espírita e é onde se faz a ponte ali entre o necessitado e a reunião mediúnica. É onde os médiuns que frequentam a reunião mediúnica, eles vão conhecer as pessoas que estão chegando, vão conversar, às vezes já vai sentir certas influências, né, que vão ser atendidas posteriormente na reunião mediúnica, né? Então são detalhes que a gente precisa tomar cuidado, porque senão, né, a gente vai a gente vai relaxando, vai relaxando, né? E muitas vezes a gente podia ajudar mais, né? Na casa espírita, a gente podia ser mais constante, mais firme. Não é qualquer coisa que tira a gente, né? Dos trabalhos e tal. Então, o mais importante, inclusive, é isso, viu, pessoal? O mais importante é a vontade de amar e a constância, a disciplina, né? O conhecimento vai, ao longo do tempo, a pessoa vai adquirindo, né? Estudando sempre, ela vai adquirindo e vai. Mas o mais importante é a vontade de amar, né? Por isso até que foi falado, amai-vos e instruí-vos. Primeiro amai-vos, né? Depois instruí-vos. Então o amor é acima de tudo, né? É o mais importante, né? Porque senão também os próprios espíritos, eles percebem, né? Os obsessores mesmo, eles percebem a nossa fraqueza, percebem a nossa inconstância, a nossa indisciplina. A gente fica meio sem força moral, entendeu? A gente fica meio sem força moral, né? Porque eles sabem que a nossa vontade está fraca. E qualquer coisa tira a gente do trabalho, é fácil de nos influenciar, entendeu? Então é uma coisa a ser exercitada. A gente fala isso porque a gente vive no contexto da casa espírita desde a infância, né? Desde 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, que eu estou dentro do contexto da casa espírita. Então a gente vê isso tudo na prática, né? O resultado disso tudo, né? Vamos para a próxima pergunta, 477, né? As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Bom, de exorcismo eu nem sei falar porque eu nunca fiz exorcismo. Até porque no espiritismo não existe exorcismo, tá? O Allan Kardec está falando de fórmulas de exorcismo que, né, religiosamente foram praticados, né, por outras denominações, mas não que faça parte do contexto espírita, tá? O Allan Kardec está questionando os espíritos. Ó, essas fórmulas de exorcismo que são feitas aí, têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Né? Vamos ver a resposta, né? Mas aí não é fórmula espírita, tá, pessoal? Dentro do espiritismo não há exorcismo, tá? O que há é conversa, atendimento nas reuniões mediúnicas, né? O socorro aos necessitados, né? Materialmente e espiritualmente, né? Esses atendimentos espirituais, espíritos revoltados, realmente, obsediados, muito subjugados, mas não que a gente faça exorcismo, né? Isso não faz parte do espiritismo. É a desobsessão, né? Então, as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos, né? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério, né? Então, se você começar a escrever coisas no chão, a fazer um círculo, a fazer, né, jogar isso, jogar aquilo, os espíritos se riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério, né? Eu já, muitos espíritos, né, eu já conversando com eles, eles demonstraram achar graça de certas crendices das pessoas, né? Eles não obedecem essas crendices, né? Eles não obedecem, eles não tem nenhum efeito sobre eles, tá, pessoal? Pode ser que tenha sobre aqueles que acreditem nisso, por um efeito de condicionamentos, vamos dizer assim, mas aqueles mais esclarecidos,
Aqueles espíritos mais esclarecidos não tem efeito nenhum, não. Aquelas mentes mais inteligentes, né? Obsessores, eles não têm efeito nenhum, tá? Aí a pergunta 478. O que tem efeito, né, pessoal? É a energia, o amor, a oração. Não são os rituais, não são os amuletos, né? O que tem efeito é a assistência espiritual que a gente recebe, é a energia que a gente passa, ou que a gente recebe do alto, e isso tem efeito, né? A energia que a gente irradia, seja através da palavra, através das mãos, né? As bioenergias, as energias que vêm do alto, né? Então isso tem uma grande energia, é um grande poder de estímulo ao bem, né? De mudança energética daquela situação, estímulo à mudança mental e emocional dos interessados ali, mas ainda assim é uma mudança de fora para dentro. A grande mudança é a de dentro para fora. A grande mudança é a de dentro para fora. Você vê que até Jesus, ele colocou isso muito claramente. Ele falou assim, olha, vai que a tua fé te curou, né? Ele falou assim, mas vai e não tornes a pecar, para que não vos aconteça coisa pior. Então vai, porque ó, eu te ajudei, você teve fé, né? A situação melhorou, mas não melhorou definitivamente, porque a melhora definitiva é a melhora de dentro para fora, que tem a ver com a sua conduta, tem a ver com o seu entendimento, tem a ver com a sua moralidade. Eu te ajudei aqui, né? Eu fui um estímulo aqui para afastar certas entidades, melhorar vibratoriamente você, foi um estímulo de amor, tal. Mas cabe agora você mudar sua conduta para melhor. Aproveita esse momento aqui para mudar sua vida, porque senão você pode piorar de novo e pode ficar pior do que antes, tá? Ok, pessoal? Certo? Ok. Então vamos lá, né? É a cura profunda, né? Que é a consciência, a mudança do sentimento, da atitude, né? Então vamos para a pergunta 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Aqui é uma questão importante, né? Sutil, mas muito importante, né? Há pessoas animadas de boas intenções. Então a pessoa pode estar com muito boa intenção, mas não obstante, está obsediada, pode estar fascinada, pode até estar fanática, né? Que é um estado de exaltação religiosa, né? Que é muito perigoso, né? Que é um estado de fascinação, né? De obsessão, de exagero, né? Em certo sentido religioso, né? Saindo um pouco da realidade, né? Tirando o pé do chão, vamos dizer assim, né? No sentido religioso, né? Então, a pessoa ela tá com boa intenção, ela até quer ajudar muitas vezes, mas ela tá obsediada, né? Então, no Paulo de Tarso lá tinha uma certa cidade, eu não sei se é Listra, né? Paulo de Tarso chegou lá e tinha uma moça que era uma médium lá, que dava consulta para um monte de gente, a cidade girava em torno dela, da mediunidade dela, o comércio lá, tudo girava em torno das consultas que a moça dava. Aí ela começou a falar em altas vozes, falando bem do Paulo de Tarso, do companheiro dele lá, que são enviados de Deus, não sei o quê. Né? Começou a falar exaltada lá. Aí o Paulo de Tarso foi pro lado dela,
Porque no meio do Paulo de Tarso falando e tal, e a mulher começou lá no meio a falar, a exaltar, né? Quer dizer, tava uma coisa meio desequilibrada, né? Paulo de Tarso foi lá pra cima dela e pediu pro espírito sair. E o espírito que estava influenciando a mulher, né? Então ele usou a autoridade moral dele, a força energética dele e fez uma desobsessão ali na mulher e pediu para a entidade se afastar, né? E aí a mulher, de repente, ela perdeu os poderes que ela tinha, né? De dar as consultas lá, né? De fazer as previsões dela, aquela coisa toda, né? Que a cidade girava em torno dela. E o que aconteceu? A cidade inteira se revoltou contra o Paulo de Tarso, né? A cidade inteira se revoltou, porque tudo girava em torno lá da obsessão da mulher, porque ela estava obsediada. A intenção era boa, né? A intenção era boa. Não era muito boa de quem estava explorando comercialmente ela, né? Mas a intenção dela era boa, né? Só que mau uso da mediunidade, né? Ela estava obsediada, entendeu? Então, tem muitas pessoas, né? E nós mesmos, a gente sempre fala, né? Nós ficamos sempre numa linha muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio, pessoal. Não é a coisa assim, os outros obsediados e nós somos as pessoas super lúcidas, super equilibradas, não, entendeu? Isso eu tenho plena certeza, plena clareza que eu tenho que me cuidar o tempo todo. Tenho que me vigiar aqui com vocês, tenho que me vigiar quando eu estou atendendo, tenho que me vigiar, me policiar quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, quando eu estou no centro, o tempo todo, né? O tempo todo a gente está sempre numa linha muito tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Você pode estar bem intuído num minuto, no outro minuto você já está mal intuído, está sofrendo interferência, dependendo do sentimento que você tá sentindo na hora, você pode já oscilar e entrar na frequência da raiva, na frequência do medo, da insegurança, na frequência do ciúme, da inveja, né, da maledicência e tudo mais. Você vê os próprios discípulos de Jesus, né, Pedro, né, a gente já falou tantas vezes aqui de Pedro, né, e os demais, cuidado, Pedro, Satanás, né, quer dizer, o adversário, né, tá querendo te joelhar. Ele tá aí te influenciando, ele tá aí buscando uma brecha, Pedro. Cuidado, né? Então somos nós, né? Somos nós. E não tem como a gente falar, ai, Alexandre, mas como é que eu me protejo? Nós não temos como nos proteger como se tivesse uma redoma, né? O que nós podemos no máximo é nos escorarmos, né? No capacete da fé, da caridade, que fala o evangelho, né? No pensamento positivo, é o que a gente está falando aqui toda vez, né? Pensamento positivo, oração, a confiança, né? É a gente ao máximo, né? Se apegar à boa leitura, né? Os bons hábitos, tal. E não é isso que faz com que a gente fique totalmente protegido de tudo. Nós temos que continuar, mesmo fazendo tudo isso, vigilância e oração, né? A gente precisa, né, o tempo todo estarmos ligados aí, de uma forma tranquila, serena, mas estarmos sempre vigilantes, né? Então não dá para dizer, mas Alexandre, mas eu vou no centro, então eu estou protegida. Não, não está protegida porque vai no centro. Eu faço evangelho no lar, eu estou protegido. Não é assim que funciona, pessoal. Essas coisas, a gente vai aumentando a capacidade da gente se proteger, da gente. Mas não é que já está garantido porque a gente faz isso ou faz aquilo. Tá? Não dá para a gente cantar vitória só porque a gente faz isso ou faz aquilo. Nós temos que ter humildade e cuidado, sempre. Está fazendo evangelho no lar? Maravilhoso o que está fazendo. Isso está te ajudando muito, a sua família também. Está indo na casa espírita? Maravilhoso o que está indo. Está ajudando muito a você, sua família, sua casa, né? Mas continue com vigilância, oração, bons hábitos. Não acha que
que a partida tá ganha, não. Ah, eu tô participando da reunião mediúnica, então tá tudo bem. Cuidado, cuidado, vigilância. Não é? Vocês estão entendendo o espírito da coisa, pessoal? Tá? Não dá pra gente ficar, né, achando que a partida tá ganha. Não dá, não. Tá? Certo? Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Né? Vamos lá. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então aqui tem algo muito importante. Tá, pessoal? E aqui, ó, continue, né? Ainda no centro, tomando passe, evangelho no lar, leitura, oração, meditação, caridade. Continue com tudo isso aí, que isso é maravilhoso. Se você fizer tudo isso, né? Você já vai estar bem, né? Se ajudando bastante, vamos dizer assim, né? Mas o que que a gente precisa fazer, né? Fazendo tudo isso, o que que a gente vai fazendo? A gente vai cansando a paciência desses espíritos. A gente vai cansando a paciência desses espíritos. Por quê? Porque você sai de uma coisa boa, você vai para uma outra coisa boa. Você sai da outra coisa boa, vai para uma outra coisa boa. O espírito fala assim: mas será possível? Mas será o Benedito? Que esse rapaz sai de uma coisa e vai para outra. Né? Sai de um trabalho, vai para o outro, vai para casa, faz uma prece, vai para outro, faz uma leitura. Mas né, como é que eu faço, né, para influenciar, para, né? Não tem momento, não, que ele baixa a guarda. Então eles ficam tentando achar momentos que a gente baixa a guarda. Aí cada um de nós tem que fazer a sua análise, né? Ver onde é que estão os pontos fracos aí, né? Então a gente tem que cansar a paciência desses espíritos. Por isso que pensamento positivo, né? Cultivar. Se você está sentindo que a sua mente fica muito em torno de coisa negativa, cultiva lá a autossugestão. Se for preciso o dia inteiro, tá trabalhando, tá lá com frases positivas, ouvindo coisa boa, né? Entendeu? Então, não dar valor às sugestões que eles emitem. Sugestões do quê? Sugestões de intriga, sugestões de inveja, sugestões, né, de discórdia, né, sugestões de pegar o que não é seu, sugestão de seja o que for, tá? Você não dá valor às sugestões que você percebe que moralmente não são corretas, não são boas e produzem um resultado negativo na sua emoção, na sua mente, tá? Então aí o que que eles percebem? Eles percebem que a gente não adere ao pensamento deles, às sugestões. Quando eles falam, ó, vai lá, compra lá uma bebida lá para depois, né? Você não aceita aquela sugestão. Outro dia vai lá e de novo ele quer que você não aceita a sugestão. Aí ele vai se cansando. Ele vai procurar alguém que aceite a sugestão dele. Se você não está aceitando, ele vai procurar quem aceite as sugestões dele. Tá? Certo? Faz sentido para vocês, pessoal? Tá claro? Né? Pensamentos de baixa autoestima, né? Então, se o espírito fica tentando fazer você se sentir para baixo, né? Depreciar você mesma. Então, e você vai combatendo isso através de pensamentos de alto amor, né? De autocuidados, de autorrespeito, de autocarinho, né? Em que você percebe os potenciais que você tem, né? E vai na fé ali, fala, ó, Deus está comigo, Deus me ama, Deus está me ajudando, Deus está me guiando. E sai fora esse pensamentozinho aí, né? Danadinho, esses pensamentozinhos que ficam tentando hackear nossa mente aí, né? Então eles vendo que nada conseguem, afastam-se, tá? Eles se afastam, né?
Aí pergunta 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece, né, a oração, né, é meio eficiente para a cura da obsessão? Não é? O que que vocês acham, né? Vamos ver aqui a resposta. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Olha só, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Até porque é o mais poderoso hífen, né? De ligação entre a criatura e o Criador, né? Então, aqui na Terra, o mais poderoso meio da gente se comunicar com o Criador e com a espiritualidade é através da prece, né? Mas, voltando aqui ao texto, né? Crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir, tá? Então aqui eles estão diferenciando, né, a situação da pessoa simplesmente pedir, mas também não fazer nada para se ajudar ou para ajudar os outros. É a pessoa que está transferindo, na verdade, a responsabilidade, querendo que Deus lhe dê tudo, sem que ela se esforce por melhorar ou por ajudar a situação a melhorar, né? Então, aí os espíritos estão fazendo essa distinção. Até a prece, ela tem algumas coisas importantes que a gente precisa considerar. Tem o bom uso da prece, né? Vamos orar, mas vamos movimentar as nossas forças também naquilo que nos é possível para ajudar. Às vezes através de um passe, através de uma cesta básica, através de uma orientação ou de um ouvido, né? Às vezes você vai ouvir, né? Vamos ajudar, né? Não vamos só pedir a Deus. Isso é parte, é uma parte importante. Vamos pedir forças, vamos pedir orientação, vamos pedir auxílio dos bons espíritos, mas vamos para a prática fazer aquilo que é possível fazer, tá? Ok, pessoal? Certo? São duas faces de uma mesma moeda, né? Não, né? Deus assiste os que obram, né? Os que trabalham, não os que se limitam a pedir, né? Então, a, a, a gente vai mudando os nossos hábitos para melhor, porque eu posso só ficar pedindo, Senhor, me ajude a vencer tal coisa, só que eu, na hora que eu estou sujeito àquela tentação, eu sempre escolho, né? Eu não me ajudo, eu não me esforço no sentido de vencer aquela tendência viciosa, né? Me entrego facilmente, né? Certo? Vamos lá? Aí terminando a resposta, né? É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Porque você pode orar por ele, você pode pedir, você pode tal, mas o interessado lá, ele não está também fazendo a parte dele. Às vezes as pessoas, Alexandre, ora por mim, ora por mim. E eu falo assim, ora você também junto comigo, hein? Eu vou estar orando por você, você também fica em oração aí. Em 3, 2, 1, já, né? Né? Então, porque senão a gente fica terceirizando, né? Você ora por mim aí, mas eu tô lá, às vezes, né? Fazendo coisas que não deveria, né? Quer dizer, eu poderia estar me ajudando, né? Eu peço para alguém orar para mim, mas eu não estou fazendo os esforços que eu podia para me manter bem. Vocês entendem a coisa? Né? Então, às vezes, você está muito interessado na melhora do outro, você está orando pelo outro, você está querendo ajudar o outro, mas você vai lá ver o outro não está nem aí para coisa. O outro não está nem preocupado, né? Às vezes os outros estão preocupados, mas a pessoa mesmo ela não está nem um pouco interessada, né? Geralmente, nesses casos, o próprio sofrimento é que vai sensibilizando a pessoa.
né? A própria necessidade é que vai sensibilizando ela para o problema que ela está, né? É sinal que a pessoa não se conscientizou ainda, né? Então, não tem problema você orar, pode orar pela pessoa, tudo, mas se puder, também oriente ela para que ela se ajude, né? Fazer a nossa parte, né, Maria Ângela? Exatamente. Certo? Então, né? Vamos tratar com benignidade, com amor, com paciência, né? Mas, se possível, gerar consciência também ajuda, né? Então, é, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Porque você pode até doutrinar os espíritos que estão ligados à pessoa. Você pode até atender, conversar, ajudar, o espírito aceita, ele chora, ele pede perdão, ele encontra a mãe dele leva ele para tratar, para levar para uma nova encarnação. Quer dizer, o obsessor deve foi ajudado. Mas e o obsediado? Às vezes o obsediado ele chama outro obsessor daí para junto dele, porque ele não tá querendo mudar o hábito. Até o obsessor mudou, mas o obsediado não quer se libertar do hábito. Ele não quer mudar o comportamento. Aí ele atrai um outro para lhe manter o vício, para lhe manter a atitude. Entendeu? Por isso que a mudança de dentro para fora ela é a mais importante, né? Certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que é a última, é a última. Vamos fazer a última. Aí a gente acaba esse assunto aqui. Pergunta 480, tá? Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho, né? Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionado no Evangelho, né? Porque trata assim, né? Os Evangelhos falam, "Ah, Jesus expulsou os demônios, tal, né? A gente sempre relativiza isso trazendo o modo de fazer, né? A doutrinação, a conversa, o atendimento, que é baseado na caridade e tudo mais, né? Então é muito boa a pergunta de Kardec aqui. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Então, muitas vezes, né, aqui o comentário nosso aqui, né? Muitas vezes Jesus com a autoridade dele, com a energia dele, né, para dar possibilidade àquele afastamento temporário que a gente falava até agora há pouco, até para que o encarnado possa respirar um pouco, né? Os espíritos fazem isso, às vezes eles afastam os obsessores temporariamente. E não afasta totalmente, mas afasta o suficiente para o encarnado recobrar um pouco a consciência, recobrar um pouco o juízo, para que ele possa avaliar melhor a situação. E aí ele passar a se ajustar. Às vezes até passa alguns meses, até alguns anos. E aquelas entidades foram mantidas afastadas para que o encarnado se recompusesse, para que depois de algum tempo permitissem que eles voltassem, mas aí a pessoa já estava melhor estruturada, na fé, na oração, no trabalho. Então eles fazem muito isso, né? É uma espécie de moratória às vezes, né? Em que os espíritos afastam para que a gente respire, né, e consiga se reorganizar para depois voltar a ter contato com eles, só que aí de uma forma melhor, né? Certo? Isso aconteceu comigo, inclusive. Período de adolescência, isso aconteceu comigo numa certa época lá. Os espíritos deram uma afastada em algumas entidades. E depois de alguns anos, né, me aproveitei bastante essa oportunidade, aproveitei para buscar conhecimento, a casa espírita, para me apegar bem aos trabalhos, tudo, né? E depois de alguns anos, eu percebi um momento em que houve uma aproximação maior de novo, assim. Só que aí eu já estava bastante envolvido no trabalho, né? No trabalho espiritual. Então é assim, né?
Então, vamos ver a continuação da resposta. Se ao demônio atribuídos a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que empresteis às palavras, né? Depende do significado que você está dando para certas palavras, né? Demônio a gente sabe que não existe, existem espíritos necessitados, revoltados, né? Então, mas que precisam de tratamento também. Então, frequentemente, nós estamos tratando os doentes do plano espiritual e o doente do plano material ao mesmo tempo. Ambos são doentes. Ambos estão doentes do corpo e da alma. No caso, o espírito está com o seu perispírito ainda machucado, está com o seu espírito ainda, né, trazendo as lesões que sofreu, trazendo os males, ele precisa também ser recuperado. E traz a alma em frangalhos, né? O sentimento de ter sido traído, de ter sido assassinado, né? Então, é um tratamento nos dois lados da vida, né? Ambos são necessitados. Ambos são necessitados. Tá? Aí, para terminar, né? Só tem mais essa aqui, ó, pessoal, e acaba, tá? Ui, só tem mais essa aqui, ó. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral, né? Os erros explicados se tornam verdades, né? Às vezes, coisas que parecem absurdas, a gente fala coisas espirituais aqui que vocês podem achar verdadeiros absurdos, né? Mas são coisas que a gente viveu, coisas que a gente vive, né? São coisas reais, né? E às vezes os livros do André Luiz, por exemplo, né? A gente vai começar um novo amanhã, que é Os Mensageiros, né? E muitos acharam um absurdo, né? Só que a gente vê a profundidade, a gente vê a beleza, a gente vê a coerência, a lógica de tudo que está escrito ali, né? A história que o André Luiz conta, então é muito elevado, né? Então amanhã a gente vai poder continuar aí, né? O estudo de André Luiz, né? Então o que vai dando a realidade para a gente, pessoal, é a profundidade que nós vamos buscando. Se nós buscarmos o Espiritismo de uma forma rápida, nós teremos uma visão superficial. Podemos estar muito equivocados, mas se a gente começa a aprofundar mais, aí a gente sai da superfície, aí a gente começa a entender mais a lógica de muita coisa que os espíritos falam. A respeito do passado, né, das encarnações, da lei de causa e efeito, das obsessões, da influência no nosso psiquismo, tá? Então muita coisa passa a fazer sentido pra gente, tá? Certo? Vamos então finalizar por hoje, pessoal, né? Já estamos na hora, né, para não ficar cansativo. E acabamos também esse tópico aqui, né? Semana que vem vamos para outro, tá? Então vamos finalizar por hoje. Então convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento, né? Todos nós gratos a Allan Kardec, gratos aos espíritos que trouxeram esse material através das respostas tão sábias, tão profundas, mesmo para a época que foram realizadas, servem para nós hoje ainda e servem muito para a nossa reflexão quando nós fazemos os ajustes ao nosso dia a dia, à nossa vida atual, o quanto necessitamos ainda da reforma moral, da reforma dos nossos hábitos, o uso do nosso tempo, das nossas energias, administrarmos bem as nossas forças físicas, psíquicas, emocionais, para que o resultado final, Senhor, seja
a identificação com os propósitos superiores, a sintonia com quem nos ama de verdade, com quem é nosso amigo de verdade, que são os espíritos superiores, que são os nossos entes queridos, que estejam bem na vida espiritual e que têm lucidez suficiente para nos ampararem e nos dirigirem. Então, que nós possamos estar a cada dia mais afeiçoados a estes nobres amigos que nos acompanham e sermos maleáveis diante das suas sugestões, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Então, amanhã a gente começa Os Mensageiros de André Luiz, tá bom? Todos estão convidados às 20 horas. É um livro maravilhoso, tá? Um livro muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso.